Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e gostaria de convidar você para a nossa aula de número 50. Isso, aula de número 50 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa aula numa linda manhã de quarta-feira, 12 de julho de 2023, manhã ensolarada, de céu limpo, salpicado com algumas nuvens e a ventania de que é peculiar dessa época. Bom, dando continuidade, já estamos estudando a questão das comunicações, feitas pelos espíritos já desencarnados, e muito interessante como nós temos aprendido com essas comunicações, Estamos na parte dos espíritos felizes, é a segunda parte do capítulo 2 de o livro O Céu e o Inferno. E hoje a nossa aula será dedicada a uma pequena, porém muito valiosa comunicação do Sr. Van Durst. O Sr. Van Durst desencarnou na cidade de Anvers, na França, Ele era um antigo funcionário público e ele desencarnou em 1863 com a idade de 80 anos. Muito interessante porque há uma nota aqui, já de início, que diz o seguinte, olha que interessante. Pouco tempo depois de sua morte, um médium vidente pediu ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo. E lhe foi respondido da seguinte forma: esse espírito sai lentamente de sua perturbação. Já poderia vos responder, mas a comunicação custar-lhe-ia muito mais dificuldades. Peço-vos, pois, esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Aí então ele já saberá das boas intenções que exprimistes a seu respeito, e virá a vós reconhecido e como bom amigo. Muito interessante, esse detalhe, de que o senhor Van Durst não estava pronto ainda para comunicar-se, ainda estava nesse estado perturbativo, que eu acredito que todos nós atravessaremos essa fase, essa pequena perturbação. Mas aí o que se segue, eu vou resumir aqui a comunicação do Sr. Van Durst. Como eu sempre digo, não deixem de ler a obra completa, não deixem de ler o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina. Então vamos lá, vamos ao que se segue, ao que se segue aqui da mensagem do Sr. Van Durst. Ele diz basicamente o seguinte: não lamento senão uma coisa, de não conhecer o que sabeis agora. E é muito interessante porque ele deixa, de certa forma, claro que essa lamentação dele de não saber o que sabeis agora, ele se refere ao conhecimento espírita. Ele conhece, ele reconhece que se ele soubesse antecipadamente acerca do futuro, acerca do desencarne, do desenlace, corpo, espírito, perispírito, ele teria passado melhor por essa perturbação. E ele lamenta um pouco por ter desconhecido isso. E nós que estamos aqui hoje, detendo esse conhecimento, tendo esse conhecimento, estamos realmente nos preparando? Olha só por que passa o Sr. Van Durst. Ele continua, depois de afirmar que a separação dele teria sido menos penosa. Ela foi grande, com efeito. Viver e não viver. Ele tá falando sobre a separação, sobre a perturbação. Ela foi grande, com efeito. Viver e não viver. Ver o seu corpo, estar fortemente ligado a ele e, no entanto, não mais por poder dele servir-se. Ver aqueles que se amou e sentir extinguir-se o pensamento que nos prende a eles,
o que é terrível. Oh, que momento cruel, que momento quando o entorpecimento se apodera de vós e vos estrangula, e um instante depois, trevas. Sentir e um momento depois está aniquilado. Quer-se ter consciência do seu eu e não se pode recobrá-la, não se é mais, e entretanto sente-se que se é, mas se está em uma perturbação profunda. E em seguida, depois de um tempo inapreciável, tempo de angústias contidas, porque não se tem mais a força de senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, desperta-se em um novo mundo, não mais corpo material, não mais vida terrestre, a vida imortal, não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que deslizam de todos os lados, vos rodeiam e não podeis abarcar a todos com o olhar, porque é no infinito que eles flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo apenas com a vontade, comunicar-se pelo pensamento com todos os que nos cercam. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de alegrias, salvação, ó salvação, eternidade que me contém em seu seio, em teu seio. Adeus, terra que me reteve tanto tempo longe do elemento natural de minha alma. Não, não te quero mais, porque tu és a terra do exílio e a tua maior felicidade nada é. Eu vou encerrar aqui, o texto continua, mas aí fica para você que está me ouvindo, né, e me vendo, para que você acompanhe o restante do texto, o restante do pensamento do Sr. Van Durst. Mas muito interessante aqui nós pontuarmos a questão dele entender que primeiro a saída da perturbação, né? Observemos, né? Você depois pode reler, ouvir um pouquinho esse trecho, mas entender a situação que ele estava passando, né? O entorpecimento, a questão que eu acho talvez uma das mais intrigantes, né? Como você vai se sentir sem seu corpo? Você já parou para pensar nisso? Porque a tua vida, a sua vida, você que está me ouvindo agora, a sua vida, a minha vida, tudo que nós fazemos em função dos corpos que nós temos. A visão, a audição, né, a nossa voz, fala, o olfato, né, a sinestesia, que é o tocar, a textura, o levantar, as coisas do dia a dia, desde o estado de deitar, de sono, né, até o despertar, escovar os dentes, tomar um banho, tomar o café da manhã, trabalhar, escrever, dirigir, ler, aprender, conversar, abraçar, enfim, todas as coisas que nós fazemos com o nosso corpo. Já pararam para pensar da estranheza de não ter mais esse corpo, né? Como funciona a consciência sem o nosso corpo? Como funciona a consciência do espírito puro, né? Puro não no sentido hierárquico agora, puro no sentido de o espírito estar desencarnado. Como funciona essa nova realidade? Como funcionam os novos valores? Como funciona a nova perspectiva, né? A nova forma de pensar e, sobretudo, de agir. Aqui o Sr. Van Durst ele dá algumas pistas com relação à comunicação. Segundo ele, já temos visto aí em outros exemplos também, a comunicação não é mais verbalizada, né? Não é com a boca, o que faz todo sentido, uma vez que o espírito não tem mais boca, não tem mais as membranas vocais. E aqui o Sr. Van Durst lembra que a comunicação era através do pensamento, é pelo pensamento, né? A própria locomoção, ele disse ver espíritos flutuando, né? Formas leves. Porém, fica a indagação: o que são essas formas leves, né? Quais são as formas realmente
do espírito. Observem que nós temos muito mais perguntas do que respostas, né? Há muito que se estudar, muito que se debruçar, muito que se vivenciar, né? E estudar essa obra, por exemplo, estudar a doutrina espírita, torna-se então uma condição capital, né? Uma condição importantíssima. Lembremos da lamentação do Sr. Van Dust. Depois, você que for ler o texto na íntegra, vai ver que logo em seguida ele se lamenta de novo por não ter tido o conhecimento espírita propriamente dito. Essa é a conclusão que eu cheguei. A carência desse conhecimento tornou a passagem dele muito mais dolorosa. E nós que temos conhecimento dessas questões, que temos conhecimento sobre perispírito, que temos conhecimento das propriedades perispirituais, algumas propriedades espirituais, será que não é de bom tom? Será que não seria muito bom para a nossa vida nos prepararmos, começarmos a pensar seriamente sobre a morte? Eu sei que não é um assunto muito comum, não é um assunto que esteja assim no topo das escolhas numa roda de amigos, não. Ninguém quer falar da morte, né? Só quer se falar de festa, de diversões e de coisas mundanas, não é assim? Mas a morte é uma parte da vida e que nós viveremos essa parte da vida. E parece que, a contragosto de quase todo mundo, é uma parte da vida que precisamos viver e seria interessante vivê-la bem. Se é uma parte da vida, se é uma parte inevitável, se a morte realmente faz parte da nossa vida num dado instante, num dado momento, num dado período, então seria interessante, seria de bom tom vivê-la bem, passar bem por isso, procurando aprender com esse fenômeno também, com essa passagem. Afinal de contas, ela fará parte da nossa história, fará parte também das nossas experiências, né? Sabe, eu tenho pensado um pouco mais sobre isso. O que você acha? Deixe aí seu comentário, mas só se você quiser. Muito obrigado pelo seu prestígio. O senhor Van Dust, e aí eu termino a aula de hoje com essas lindas palavras dele, bem no finalzinho ele fala uma coisa interessante a respeito do mundo espiritual. E assim eu encerro. Aqui se vive às claras e se avança, porque diante de si se vêem horizontes tão belos que se fica impaciente em abraçá-los. Adeus, eu vos deixo, adeus. E assim nós terminamos a aula de número 50. Amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau.